Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, à Cabaninha de Luz, o seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje falando no nosso curso sobre Exu e Pombagira, mais especificamente sobre as entidades das matas e das florestas. Vamos às características delas. Assim como na Calunga Pequena, as matas recebem energias de muitas egrégoras e espíritos da natureza. Enquanto o vermelho representa uma energia vital interna que move todos os seres vivos, animais, o verde ele também simboliza uma energia vital, mas uma energia vital externa dos homens, a dos animais. Ele é a energia do reino vegetal, ele é a energia da cura, ele é a energia do reino de Deus que nos rodeia. Muitas entidades que trabalham nessa linha, na linha das matas, elas estão ligadas aos cultos indígenas, a cultos tribais, com fortes vínculos com seus ancestrais. Assim como uma aldeia indígena possui suas tradições, e essas tradições são muito vinculadas aos seus ancestrais, os espíritos guardam essas lembranças, guardam essas recordações e atuam nesse trabalho. Muitos espíritos, quando descem à Terra e trabalham nessas linhas, vêm com essas características de xamãs, utilizando às vezes o peito desnudo ou apenas uma capa. Utilizam colares de ossos de animais, utilizam elementos naturais, mas eles não são caboclos, eles vêm na irradiação de Exu. Essa irradiação, embora ela é muito mais flexível e ela é muito menos densa do que a radiação dos Exus do cemitério e das encruzilhadas, porque quando falamos no reino das florestas, nós temos todos os outros reinos embutidos nele. Nós temos dentro das florestas cemitérios de animais, cemitérios indígenas. Nós temos dentro das florestas encruzilhadas de matas. Então, esses espíritos eles têm uma energia muito mais flexível, têm que tratar de diversos assuntos, diversas frequências vibratórias. Então, a carga energética deles é muito menos densa e os fluidos que eles trabalham acabam por ser um pouco menos densos. Eles tanto trabalham ajudando os espíritos dos cemitérios indígenas, porque existem espíritos da Calunga Pequena nas florestas, como eles também fazem esse trabalho muitas vezes. Então, eles são auxiliares e também são trabalhadores quando necessário. E muitas egrégoras são mistas entre esses espíritos. Muitas linhas de trabalho acabam sendo entre os espíritos das florestas e os espíritos da Calunga. Existe uma conexão, uma mistura entre as vibrações dos orixás e das entidades. Existem entidades mais desconhecidas que trabalham nessas linhas. Então, como eles têm essa vivência de terem sido xamãs, de conhecimentos indígenas, de forte ligação com os espíritos da natureza, com os elementais, eles se ligam facilmente aos processos de cura. Assim como os antepassados deles sempre faziam cerimônias fúnebres, cerimônias de passagem, rituais de passagem, esses Exus e Pombagiras têm grande capacidade de atuar nesse intermédio. Como já falei, muitas vezes eles são trabalhadores e muitas vezes eles são auxiliares nos processos de reencarne, nos processos de passagem da vida material terrena para a vida espiritual.
e eles são pau para toda obra, eles trabalham em tudo. Eles também são muito fortes contra as entidades ligadas à obsessão, os quiumbas, os eguns, e principalmente eles são responsáveis por purificação de elementais corrompidos. Porque muitas vezes o problema na pessoa são os elementais. São resquícios de magia negra que foram feitos, colocados ali naquela pessoa. Ou até mesmo a própria pessoa, criando pensamentos destrutivos, consegue corromper os elementais que a rodeiam. Nosso mundo é cheio de espíritos da natureza e cheio de espíritos elementais, que podem ser corrompidos pelo nosso trabalho, pelas nossas intenções, pelo nosso ego destrutivo. Também, e o que mais ocorre, são pessoas que realizam trabalhos espirituais negativos. Sempre ocorre uma deturpação do que é natural, deturpação daquilo que deve ocorrer de maneira natural. Em trabalhos relacionados à amarração amorosa, isso é muito evidente. Você mexe com algo que não é natural. Você quer forçar uma situação que não é parte do fluxo natural da vida. E o que ocorre nesse processo? Os elementais são corrompidos. Muitas vezes esses elementais acabam por se tornar o que as pessoas chamam de demônios. Porque essa estrutura, um elemental bonitinho, quando ele é corrompido, ele começa a vibrar numa sintonia densa, negra, e mudar a sua forma fluidificada. Então, é isso que acontece. Você acaba de criar um demônio. Como a gente imagina, assim, um ser desfigurado, totalmente torto, sem muita consciência. Mas você cria, você participa desse processo. Muitas vezes você é inocente, está sendo alvo desses seres, né, por algum motivo. E muitas vezes não. Muitas vezes você mesmo que criou esse tipo de ser. Então, como eles trabalham com os espíritos naturais, com a natureza, com o real sentido da energia vital das florestas, eles conseguem repaginar e trazer o espírito natural para a sua essência. Como eles têm uma ligação muito forte com a proteção das tribos, eles sempre rezavam quando em vida, rezavam para os deuses pedindo proteção. Quando em vida, trabalhavam em rituais fúnebres. Eles conseguem manipular muito bem a energia desses eguns e encaminhá-los para a luz. Mas também são guerreiros. São muito fortes na luta contra os quiumbas. Não tem conversa. Se precisar, eles atuam como uma tribo em guerra. São extremamente fortes. Já falei aqui sobre o poder sobre os espíritos elementais. Alguns, muitas vezes a gente fala, o espírito da natureza vai estar ligado à cura, vai estar ligado a uma série de fatores. Mas eles também são ligados às riquezas naturais e podem auxiliar em processos financeiros. De onde você tira o ouro, de onde você tira a prata, de onde você tira pedras preciosas. Tudo das matas, tudo de áreas virgens. Você destrói aquilo e você retira aquilo. Então eles têm um conhecimento. Eles são fortes em todos os rituais de aberturas de caminhos. Eles conhecem aquelas pessoas que estão perdidas nas matas. Eles conseguem encontrar para onde elas têm que ir. Dificilmente um filho de Exu de mata se perde em mata. Porque eles são sempre meio guiados. Eles têm uma proteção nesse sentido.
Eles, como eu já disse também, eles têm uma versatilidade, eles se comunicam com outros Exus e trabalham com eles, auxiliando em todos os processos que são necessários, até mesmo por uma questão de grandes guardiões do equilíbrio das matas. Eles são guardiões do equilíbrio. Guardiões do equilíbrio. Então, sem eles, o mundo natural perderia muito. Porque eles são protetores e incentivadores de pessoas que lutam pela natureza. Eles evitam que determinadas pessoas, políticos, criem projetos para destruir as matas, porque muitos políticos são obsidiados por quiumbas e tudo para destruir a natureza. É lógico que não são só espíritos. Os políticos que trabalham com o processo de desmatamento também têm o seu ego. Também podem ser pessoas ruins, que não nada tem a ver com a ação de outros espíritos. Mas esses guardiões, eles tentam auxiliar, eles tentam manter essas pessoas em equilíbrio para evitar que elas destruam a natureza. E também eles fazem a punição de quem destrói a natureza, né? E punição. Então, se você destruir a natureza, se você ir lá sujar o reino dos orixás, talvez passe em branco, mas talvez você receba uma punição. Eles são guardiões do karma e do equilíbrio ecológico. Então eles também têm sempre essa capacidade de serem caçadores. Eles têm um olhar sobre a caça. Eles são muito estratégicos. Diferente do que boa parte pensa, eles não são uma tribo louca que sai guerreando só. Eles são caçadores. Eles vão analisar aquilo que eles têm que fazer para depois fazer. Eles vão analisar tudo que tem à sua volta. Então, eles são ótimos para descobrir feitiços, são ótimos para caçar entidades trevosas. Eles têm como se fossem os caboclos mesmo, mas eles trabalham de uma forma diferente na linha da esquerda. Os caboclos, lógico, vão fazer tudo isso aqui, tudo isso. Mas o Exu, ele realmente vai lá caçar, ele tem uma parte mais ativa até mesmo. Muitas vezes os caboclos solicitam os auxílios e falam, olha, me ajuda nisso, e o Exu faz. Mas eu acho que dos grandes trabalhos de Exu é a punição daqueles que destroem o meio natural, que corrompem o mundo natural. Aqueles que fazem trabalhos de magia negra, corrompendo os elementais. Então, fica aí essa mensagem. Acho que era o que eu tinha para falar. Mas também eu quero falar uma coisa. Não sujem a casa dos orixás. Se forem fazer trabalhos, façam os trabalhos com materiais ecológicos. A casa dos orixás é o reino. O reino da natureza. Então, você não vai, eu sempre digo isso, você não vai na casa de alguém e suja. Você vai fazer uma visita, você vai sujar. Então, por que você suja a natureza? Por que você suja os pontos de forças dos orixás? Você vai na encruzilhada, você suja com um monte de vela, com um monte de garrafa. Você vai na encruzilhada,
das matas e deixa lá todo tipo de coisa. Assim você prejudica até o solo, porque a vela ela impede que a água entre no solo naquele local e mata as plantas, pode até matar árvores. Então eu sempre deixo esse apelo: não poluam, utilizem materiais ecológicos que vão ser ali, inclusive que vão alimentar a natureza daquele local. Uma fruta, uma, uma fruta, um, um líquido que é colocado ali pode nutrir a terra. Então você pode ajudar a natureza em vez de destruir. Você pode alimentar ali os animais, né, as formigas, as aves, todo tipo de bicho que por ali passa. E eles vão estar recebendo ali o seu axé, a sua energia, que vai sendo transmutada. Então colaborem de maneira adequada. Façam suas oferendas de modo adequado com os orixás. Vai ser muito mais benéfico. Agora você ir lá, é a mesma coisa você ir na casa de um amigo, sujar tudo, deixar uma bagunça. Ele não vai gostar muito do que você fez. Quanto menos querer te ajudar de alguma forma. Assim, o cara vem aqui, o cara é um folgado. E é assim. A capacidade da sua oferenda não é que vai ser anulada, mas a vibração dela não vai ter a mesma potência do que aquele que foi, que se preocupou em deixar tudo bonitinho, que ajudou os animais e o equilíbrio ecológico ali. Então pensem nisso. Um grande abraço, gente. Eu sei que hoje foi uma coisa meio... não tinha tanta informação. Eu procurei nos pontos das entidades uma informação e a mais não achei. Então eu fiz uma pesquisa geral com aquilo que eu sabia. Também não achei muita coisa em livros de nenhuma vertente. São sempre informações mais genéricas sobre essas entidades ou falando especificamente de determinado guia. Exu Marabô, Exu Rangatoco, Exu. E aí você pega uma entidade, você vai querer falar dela, outra vertente fala algo totalmente diferente. E eu não quis entrar nesse mérito, eu quis dar as características gerais.